Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Cristã Maranata. E para darmos início a este culto, nós convidamos você que está nos assistindo ou nos ouvindo a estar numa posição, se você puder se ajoelhar, se você não pode, você pode permanecer de pé, para fazermos uma oração de clamor, dando início a este culto. Em sinal de reverência, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta hora nós clamamos o poder que há no sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Confessamos a Ti os nossos pecados, pois sabemos que Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedimos também, Senhor, nos abre este novo e vivo caminho até a Tua presença, onde queremos entrar e celebrarmos um culto em espírito e em verdade a Ti. Aceita assim o nosso clamor, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você se ajoelhou, você pode estar assentado. E nesta hora nós vamos cantar um hino de clamor. Cante conosco. Quando te prostrares diante de Deus, lembra que Jesus está contigo. Pede seu perdão.
Amém. O hino de clamor, ele sempre confirma a doutrina do sangue. Ele é importantíssimo quando nós cantamos, porque ele confirma a doutrina. Nós vamos cantar mais um louvor de glorificação, né, ao nome do Senhor. Oh, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão. É como o óleo precioso sobre o corpo de Arão. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre, ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre. Oh, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. É como óleo precioso sobre o corpo de Arão. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre, ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre. Agora nós teremos a participação das crianças, porque da boca das crianças procede o perfeito louvor. Vamos ouvir a classe das crianças cantando esse louvor ao Senhor. Disse Jesus aos judeus, assim Jesus lhes respondeu: o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu trabalho também. Eu trabalho também. O meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Convém que eu faça as mesmas obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando não se pode trabalhar. O meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Quero trabalhar também. Quero trabalhar também. Com o Espírito Santo em minha vida, quero trabalhar também. Nesse momento nós vamos ler um texto na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Este texto, para a nossa meditação, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do verso 36 ao verso 42. Assim nos diz a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita,
que traduzido se diz Dorcas, e essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Este texto, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, é interessante que nós costumamos dizer que o livro de Atos são os atos do Espírito Santo. Nós vemos logo no início, os atos de Pedro, depois vemos os atos de João. O livro de Atos também cita os atos até de homens como diáconos, como foi Filipe e Estevão. Depois ele encerra com os atos de Paulo. Mas o livro de Atos, ele também citou atos que foram realizados pelo Espírito Santo na vida de algumas irmãs e que representam o trabalho de senhoras, esse trabalho que é realizado nas nossas igrejas, em especial às quartas-feiras. Então aqui fala de uma irmã, de uma discípula chamada Tabita ou Dorcas, e que ela estava cheia de boas obras. Esse trabalho de senhoras, ele tem sido algo maravilhoso para nós, porque ele não é só o culto às quartas-feiras. As irmãs, elas se empenham em cuidar das viúvas, em visitar as que estão enfermas, sejam no hospital, sejam nos lares, muitas vezes levar até aquilo que é o próprio sustento diário, que para muitas estão faltando. Então, são boas obras que nós vemos que as irmãs estão realizando. Para muitos é um trabalho invisível, mas importantíssimo para nós e para as irmãs na edificação pessoal. Então ela estava cheia de boas obras. E no verso 37, se você puder continuar acompanhando, diz que naqueles dias, enfermando ela, morreu. E nós queremos tratar aqui agora dessas senhoras, e Dorcas ou Tabita, como o trabalho de senhoras, que é um trabalho tão importante que nós não podemos deixar que esse trabalho ele venha a morrer. É claro que nessa hora você precisa começar a meditar na sua vida, se esse trabalho ele está vivo no seu coração, se ele está vivo na sua igreja. E o que aconteceu? A palavra diz no verso 37 que enfermando ela morreu. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 29 e 30, a palavra fala que muitos, por não discernirem o corpo, estão fracos, doentes e dormem, sendo que o verbo dormir, no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 11, ele é sinônimo de morte. Então, o que tem levado muitas irmãs hoje a enfraquecerem? Eu fiz até aqui algumas anotações. Como nós enfraquecemos? Quando nós paramos de orar, quando nós deixamos de jejuar pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas no domingo, o jejum que encerra-se às 9 horas da manhã, quando deixamos de participar dos seminários, quando deixamos de participar da escola bíblica dominical, ou até mesmo quando as próprias irmãs, que são importantíssimas no culto às quartas-feiras, começam a deixar de participar desse trabalho. E isso é um sinal de que nós estamos nos distanciando do corpo, nós estamos nos distanciando do Pentecostes e por isso enfraquecemos. E depois de enfraquecer vem a segunda parte aqui do verso de 1 Coríntios 11, 30, que é enfermar. E foi o que aconteceu com ela.
ela tinha boas obras e esmolas, mas isso não é tudo. O importante é estar vivendo o corpo, é estar discernindo o corpo, é estar vivendo a doutrina, é estar participando, né, do culto de senhoras, e nos dias que for possível, esteja no culto. Nós sabemos que muitas senhoras enfrentam dificuldades, trabalhos, famílias, às vezes moram num local de difícil acesso ou até um local onde a violência é decorrente. Se você não pode ir todos os dias, mas no dia que você pode, vá, porque ali você vai alimentar a sua alma e você vai se fortalecer. O enfraquecimento e nem a enfermidade espiritual ela virá sobre a sua vida. Então, muitos fracos, doentes, e estamos falando de uma enfermidade espiritual que nós podemos identificar quando algumas questões na nossa vida nós estamos deixando de fazer. E o que aconteceu então? Ela veio a morrer. E como eu já disse, volto a frisar aqui, esse trabalho de senhoras, que é uma das colunas da nossa igreja, ele não pode enfraquecer, não pode adoecer e não pode vir a morrer. Então, quando Tabita ou Dorcas, ela morreu, eles ficaram sabendo que Pedro estava numa cidade vizinha chamada Lite e mandaram buscar a Pedro. Mandar buscar para nós pode ser como nós clamarmos por um socorro. O socorro ali foi a Pedro, que era o apóstolo, que era o ministério, que era aquele que tinha participado da bênção do Pentecostes. Então, mandaram chamar. Elas notificaram que estava havendo um problema ali naquele culto, naquele trabalho de senhoras. E Pedro não se demorou a vir. E hoje, quando você identificar sinais na sua vida, seja de fraqueza, seja de enfermidade espiritual, ou que você já está dormindo, não tem mais o desejo, já se distanciou, não está indo mais ao culto, clame por socorro. E foi o que elas fizeram, elas pediram socorro e Pedro foi imediatamente. Clame, leve este assunto ao ministério da sua igreja. Leve esse assunto ao Espírito Santo, ao Senhor, e o Senhor ele vai reverter essa situação. E é o que nós vamos ver a partir do verso 39, o que aconteceu. Quando Pedro ali ele chegou, levaram ele ao quarto alto e havia uma tristeza. Todas as mulheres, as viúvas, elas rodearam e elas choravam e elas mostraram as obras que haviam sido feitas por Dorcas ou Tabita. Porque pense na sua vida como uma serva importante nesse trabalho. Ah, mas eu não sou senhora de frente. Mas você é uma senhora. A sua oração, que é a oração de um justo, justificado no poder do sangue de Jesus, pode muito em seus efeitos. Muitas vezes nós não alcançamos e não entendemos os resultados de uma reunião simples, assim aos olhos de todos, uma reunião simples de Senhor, como o Senhor ele opera. Então ali foi mostrado todas as coisas que ela havia feito. É para relembrar, olha, nós tivemos um trabalho frutífero até agora. E nós não podemos perder uma senhora, nós não podemos perder esse trabalho. E Pedro fazendo-as sair, vejam só para nós aqui os recursos que o Senhor coloca à nossa disposição e como o Senhor ele nos ensina na palavra. Pedro, ele se pôs de joelhos e orou. Quantos minutos vocês oram às quartas-feiras? 5 minutos. Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe e ore ao Senhor. Pedro ele se ajoelhou e ele estava voltado para o corpo. O corpo dela representava o problema que estava instalado naquele lugar. A oração objetiva, quando você ora voltado para aquele problema que está te fazendo perder o desejo, a vontade de estar na presença do Senhor, seja um problema que se instalou lá na sua casa, um problema que aconteceu com seu esposo, com o filho, ou lá no trabalho, ou lá na escola. Ore voltado para esse problema específico, porque Deus ele vai ouvir e ele vai abençoar e ele vai responder. E o Senhor ele começa a mostrar o que aconteceu, que é o que precisa acontecer na minha vida e na vida das irmãs que realizam esse trabalho e de todos os demais que nesta noite estão acompanhando conosco este culto. A oração, ela tem os seus efeitos. Pedro falou com ela, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos. Grande sinal.
O Senhor, Ele quer abrir os olhos das irmãs para que elas vejam que tem um grupo que está preocupado com a sua vida, que está orando pela sua vida. Então, abra os seus olhos e veja que temos uma obra para realizar, que nós temos hoje o acesso, né, à salvação em Cristo Jesus. Então, ela abriu os olhos, ela assentou e dando-lhe a mão é a intervenção do ministério. Efésios 4, 11 e 12, né? O Senhor, Ele fala do ministério. Então, a intervenção do ministério no trabalho de senhoras, quando vocês identificarem que há uma necessidade, vá ao ministério, clame ao ministério, e Ele vai intervir positivamente para ajudar a levantar. Essa é a função, e eu quero falar um pouquinho aqui para os pastores e diáconos, hein? Este culto às quartas-feiras, porque a nossa presença ali, ela é importante. Então, estenda também a sua mão, que o seu ministério também alcance esse trabalho e que você possa ajudar a levantar aquelas que estão enfraquecidas, que estão enfermas espiritualmente, aquelas que, infelizmente, estão nesse estado de morte espiritual. O seu ministério também deve ir lá, as demais irmãs e senhoras também devem ir e devem trazê-las, né, para a presença do Senhor. Então, estendeu a mão e a levantou. Quantas pessoas têm sido postas de pé, que estavam tristes, cabisbaixas, enfermas? Quantas o Senhor tem levantado por causa da oração que as irmãs têm feito neste culto? Então ali ela se levantou e Pedro chamou os santos e as viúvas e apresentou viva. Hoje o Senhor, Ele quer vivificar a minha e a sua vida. Hoje o Senhor, Ele quer te apresentar viva para quê? Para que você volte a fazer as mesmas obras. Dorcas, Tabita, ela tinha que voltar a fazer as mesmas obras que ela fazia para ajudar as demais. E o Senhor, Ele quer que você continue realizando esse trabalho. E isso foi notório em toda a Jope. E muitos creram. Então, quando você se levanta, quando você ressuscita para a obra, quando você retorna com alegria para o trabalho, agora enxergando bem o que o Senhor quer para você, muitos, a palavra diz que muitos creram no Senhor. Finalizando, né? Dorcas ou Tabita significa gazela. E a gazela, ela é um animal que ela dá sinais que ela está no seu vigor, na sua força. Ela dá saltos. E quando ela dá saltos, ela está dando uma mensagem aos predadores. Porque os predadores, eles buscam aqueles que estão fracos, enfermos ou envelhecidos. Mas quando ela salta, ela está mostrando para os predadores que ela está no ápice da sua força. E qual é a força que as irmãs têm? É a força do Espírito Santo. Então continue dando sinais àqueles que estão aí ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mostra que você está ressuscitada na sua força, você foi renovada para fazer a obra do Senhor. E nenhum predador ele chegará perto da sua vida, da sua família. Ele não te atacará, porque ele sabe que você tem a força do Espírito Santo de Deus. Então, hoje, nesta mensagem, o que Deus quer? Ele quer que você, que já estava se distanciando desse trabalho, você que não estava indo mais, o Senhor quer que você retorne. Hoje o Senhor, Ele está derramando o seu Espírito Santo para nos ressuscitar, para que possamos fazer a obra, e isto será notório para muitos na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, que Deus operou na sua vida. Amém? Nós vamos então cantar um louvor, né, nesse momento, para a honra e para a glória do Senhor. Celestiais e
Nós glorificamos ao Senhor, né, por este louvor que moldura o culto, né, a mensagem. E nesta hora eu convido você a estar de pé para orarmos ao Senhor, encerrando, né, este culto. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por este culto, por esta bênção que tem sido para nós, para as senhoras que nesta noite estão sendo renovadas para retornar também ao trabalho em Tua casa. Recebe este culto, nós assim oramos e em Teu nome dizemos que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo do Senhor que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém? Poder estar assentados. Antes de encerrarmos, nós temos aqui alguns recados. Aparecerá na sua tela um QR Code. Você poderá apontar a câmera do seu celular para entrar em contato conosco, você que está no exterior. Também aparecerá um QR Code para você enviar uma experiência com este culto. Se você teve experiência com outros cultos nossos, também você pode enviar essa experiência. E por fim, nós temos um telefone, um 0800, que funciona o dia inteiro, 0800 70 73 076, que você também poderá entrar em contato. Sempre terá do outro lado da linha um pastor para atender e para orar por você. Amém a todos, a paz do Senhor Jesus. Participe conosco, né, destes nossos cultos e envie os links para os seus queridos amigos e parentes. Amém a todos, a paz do Senhor Jesus.